Olá, Jesus abençoe a sua vida. Nossa conversa hoje vai ser baseada lá em Esther, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 12, em que o texto bíblico nos diz assim: Ao sétimo dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou que os 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bizta, Arbona, Bigtar, Abagta, Zetar e Carcas, trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real, para mostrar sua beleza aos súditos e aos nobres, pois ela era muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, de modo que o rei ficou furioso e indignado. A gente vive num tempo em que as pessoas valorizam exageradamente as aparências. Nos vemos, portanto, cercados com tendências da moda, últimos lançamentos cosméticos, as melhores cirurgias plásticas e um culto idolátrico ao corpo perfeito. A gente se encontra no meio disso tudo, e como se isso não bastasse, nós também temos a ditadura do parecer. Sabe o que é isso? Muitas pessoas entendem que não basta ser, ou que nem precisa ser alguma coisa, basta parecer. Basta parecer bem-sucedido, parecer uma pessoa influente, parecer alguém importante, parecer alguém querido, parecer alguém esperto. E assim vende-se essa imagem, essa falsa imagem, para que tudo corra bem, para que a pessoa seja ambientada nos melhores círculos, na opinião dela. Nós vivemos num mundo em que, para que isso prevaleça, para que essa ditadura de aparências prevaleça, ignoram-se biografias, criam-se narrativas falsas, criam-se personagens em que a pessoa do lado de fora de casa é uma coisa, mas quando entra no recôndito do seu lar é outra completamente diferente. Quando nós vamos à Escritura, nós vamos nos deparar aqui nos dias do rei Assuero, os dias em que Assuero reinava sobre 120 províncias, da Índia até a Etiópia, como diz a Escritura. Dias certamente de muitas aparências. Dias de valorização da exibição, do luxo. Dias da valorização, muitas vezes, claro, da falsidade, dos falsos elogios, dos falsos amigos e dos bajuladores. E no meio de tudo isso, nós vamos encontrar alguém que não se rendeu. Vamos encontrar alguém que não cedeu à ditadura das aparências. Vamos encontrar alguém que não se conformou em ser um objeto de luxo. Vamos entender o que está acontecendo. Durante 180 dias, isso mesmo, durante 6 longos meses, o rei Assuero deu um banquete, uma festa, para mostrar aos nobres, aos governadores, aos poderosos daquele tempo quem ele era e o que ele tinha. A Escritura nos diz que durante todo esse tempo, Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. E o texto vai além, e Assuero vai além, porque ele não se limitou aos 6 meses exibindo tudo que tinha aos nobres. Ele resolve estender a festa por mais 7 dias. E esses 7 dias de festa eram destinados a todo o povo da cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre, diz a Escritura. Durante esses 7 dias, o rei queria exibir tudo o que ele tinha e tudo que ele era, aos pobres, aos ricos, a todos os habitantes daquela cidade. Diz a Escritura que toda a cidade estava decorada, que o rei apresentou-se com o máximo de esplendor. Diz a Escritura que o rei mandou oferecer vinho da melhor qualidade a todas as pessoas, o quanto conseguissem tomar. O rei estava, sim, num processo de pura e simples exibição de si mesmo, de suas aparências. Como se isso tudo não bastasse, Assuero quer um troféu.
Assuero quer chegar no ápice da exibição. Assuero quer chegar no momento em que ele vai exibir o que para ele é o seu grande tesouro. É o seu maior objeto de exibição. Só que não era um objeto, era a rainha. E Assuero então quer fechar com chave de ouro todo esse momento e manda chamar a rainha Vasti, para que ela seja exibida diante das pessoas, para que todos vejam a sua beleza. E aí quando o rei manda chamar Vasti, como mais um capricho real, ele ouve a resposta inesperada. Não vou. Diante dessa resposta, os bajuladores do rei se revoltam. Eles olham para o rei e falam: rei, isso é um ultraje, é um absurdo. Como Vasti vai se recusar? Ela vai criar uma revolução, porque quando rainha diz não, agora as nossas mulheres também vão dizer. Como que nós vamos ficar, rei? Edite um decreto. Mude essas coisas, não pode continuar assim. Edite um decreto, rei, e tire rainha do reino. Tire Vasti da sua autoridade, do seu poder. Destitua do posto de rainha. Não deixe as coisas como estão. Vasti entendeu que não era objeto de exibição. Vasti entendeu que ela não podia se render a essa ditadura de aparências. Vasti entendeu que ela não podia vender a sua dignidade, nem mesmo por um reino. E aí é que a história chega a nós. E quanto a nós? Diariamente nós temos recebido propostas aparentemente irrecusáveis. Propostas de uma posição melhor, propostas de um emprego, propostas de uma situação, mas propostas que certamente vão atacar a nossa dignidade. Propostas que certamente vão fragilizar, vão minar a nossa dignidade. Qual é a nossa postura? Qual é a nossa ação? Qual é a nossa resposta diante dessas propostas indecentes que o mundo nos faz? Temos sido fiéis, temos mantido a dignidade tal qual fez a rainha Vasti, que não se importou de perder um reino, mas manter a sua dignidade? Ou temos nós agido como Esaú? Avaliamos a nossa vida de maneira errônea, como Esaú fez lá em Gênesis. E diante de um prato de lentilhas, vendemos a nossa primogenitura porque julgamos que estamos prestes a morrer. Quem somos, afinal? Me permita te dar um caminho para a sua escolha nesse sentido. As Sagradas Escrituras nos chamam para sermos imitadores de Jesus. Paulo, repetidas vezes, fala desse tema, escrevendo aos Coríntios, escrevendo aos Gálatas, escrevendo aos Tessalonicenses. Várias vezes Paulo reitera esse princípio: sejam imitadores de Jesus, sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. E quando nós vamos para a Escritura, chegando em Hebreus capítulo 12, verso 2, nós vamos encontrar Jesus, a quem nós devemos imitar, não trocando a sua dignidade por nada. O texto diz: ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus Cristo preferiu ir à cruz do que aceitar as propostas deste mundo. Ele preferiu permanecer firme, permanecer em integridade, permanecer com dignidade, a aceitar as propostas de desviar-se do caminho do Calvário. E eu quero te falar uma coisa: você é digno. Não por quem você é, naturalmente, mas pelo que Deus fez em você através de Jesus. Ele nos torna dignos na pessoa e na obra de Cristo. Portanto, o Pai já te fez digno, e por que querer trocar esta dignidade por qualquer coisa que esse mundo possa oferecer? O Pai fez o que era impossível a nós, nos deu dignidade.
Nós não temos dignidade inata, nós não temos dignidade natural, nós não somos capazes de produzir dignidade em nosso próprio coração. Mas o Senhor veio a nós, nos alcançou, nos redimiu, nos resgatou, nos deu um novo coração, nos cobriu com a justiça perfeita de Cristo, nos chama de filhos amados. Sim, nós somos dignos. E agora vamos trocar essa dignidade? Vamos abrir mão dessa dignidade pelos desejos e prazeres desse mundo? Vamos abrir mão da fidelidade ao Senhor, do amor ao Senhor, da devoção ao Senhor, por coisas desse mundo que passam e passam muito rápido? Que você e eu possamos entender que nada neste mundo vale tanto quanto a dignidade que recebemos do Deus Pai. Que possamos entender que nenhuma troca será lucrativa para nós. Que possamos entender que a nossa dignidade, a dignidade que recebemos de Deus, é muito mais, é infinitamente mais valiosa do que qualquer coisa que esse mundo nos ofereça. Seja um prato de lentilhas, como foi com Esaú. Seja um reino, como foi com Vasti. Entenda, a sua dignidade tem valor infinito, graças à obra de Jesus.